Bem-vindos ao podcast Paixão nos Gramados, onde mergulharemos no emocionante universo do futebol. Eu sou o João e nesse episódio vamos discutir sobre as últimas notícias do futebol, a tabela do campeonato, quem foi o artilheiro, histórias emocionantes do futebol e análises. Então apertem os cintos e venham comigo nessa jornada. Nesse primeiro bloco vamos analisar as notícias mais recentes do mundo do futebol. Falaremos sobre os principais resultados dos campeonatos nacionais, a tabela, quem é o artilheiro, etc. O líder do campeonato isolado com mais de 10 pontos é o Botafogo, com 44 pontos, em cima do Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino com 31 pontos. O Grêmio fica em sexto com 30 pontos, em sétimo e oitavo, Atlético Paranaense e Cuiabá, ambos com 28, São Paulo fica em nono com 26, em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Internacional, todos com 24 pontos. Em décimo terceiro, o Fortaleza, com 23 pontos. Em décimo quarto, o Corinthians, com 20 pontos. Em décimo quinto, o Goiás, com 19 pontos. Em décimo sexto, o Bahia, com 18 pontos. E na zona do rebaixamento, o Santos, em décimo sétimo, com 18. O Curitiba, com 14. O Vasco, com 12 pontos. E na lanterna do campeonato, o América Mineiro com somente 10 pontos. Os próximos jogos do campeonato serão entre Botafogo e Internacional, que eu acho que vai ser um jogão, que o Botafogo está em uma fase ótima e o Internacional já teve novas contratações e está bem mais forte o time. Vai ter Atlético Mineiro e Bahia, que acho que não promete tanto esse jogo não. Vai ter Corinthians e Curitiba, Grêmio e Fluminense, América Mineiro e Goiás, Flamengo e São Paulo, que vai ser um jogão. Domingo vai ter Fortaleza e Santos, Palmeiras e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vasco, e fechando a rodada, Atlético Paranaense e Cuiabá. O artilheiro do campeonato está sendo Tiquinho Soares com 13 gols. Em segundo, o Daverson, atacante do Cuiabá, com 8 gols. E o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, também com 8 gols. Vamos compartilhar histórias marcantes do futebol que tocaram corações ao redor do mundo. Contaremos sobre aquelas viradas inesquecíveis, jogos históricos e momentos de superação que ficaram eternamente gravados na memória dos torcedores. Barcelona e PSG são dois clubes de futebol europeu conhecidos mundialmente. Eles se enfrentaram em várias ocasiões ao longo dos anos em competições como a Liga dos Campeões. Um jogo histórico entre Barcelona e PSG ocorreu no ano de 2016 e 2017, na Liga dos Campeões, nas oitavas de final. O Barcelona perdeu o primeiro jogo contra o PSG por 4-0 em Paris. No entanto, no jogo de volta, o Barcelona fez 6-1, totalizando 6-5 no agregado, e avançando para as quartas de final, deixando os torcedores e a comunidade esportiva em choque. Esse jogo ficou conhecido como a remontada e se tornou uma partida épica que será lembrada por muitos tempos na história do futebol. Esse jogo teve como destaque o ponta Neymar, que atuava pelo Barcelona nessa época, que teve a virada contra seu futuro clube, o próprio PSG. Fez gol de falta e ainda deu assistência para o gol da virada. Juventus e Real Madrid, dois clubes que se enfrentam em diversas ocasiões em várias competições. A rivalidade entre Real Madrid e Juventus tem proporcionado alguns jogos memoráveis ao longo dos anos. Um dos jogos mais notáveis entre esses dois clubes aconteceu na Liga dos Campeões da UEFA. O jogo aconteceu nas quartas de final da competição no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, no dia 3 de abril de 2018. Cristiano Ronaldo, então jogador do Real Madrid, surpreendeu a todos com uma incrível bicicleta no ar, após um passe de Dani Carvajal. O gol foi marcado contra a sua futura equipe, a Juventus de Turim, e deixou os torcedores de ambos os clubes impressionados com a habilidade e técnica excepcionais do jogador português. Esse gol espetacular mostrou por que Cristiano Ronaldo é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e tornou-se um dos momentos mais memoráveis da história do esporte. Ambos os clubes têm uma história rica e uma base de torcedores leais em todo o mundo, o que torna o confronto entre Real Madrid e Juventus sempre emocionante para os fãs de futebol. É sempre emocionante ver momentos incríveis como esse em partidas de futebol, e eles certamente ficarão na memória de fãs por muito tempo.
vou tentar prever o placar dos próximos jogos, que eu já citei no começo do programa, e tentar acertar, fazendo uma aposta com o cameraman ali. Se eu acertar 5, ele vai estar me devendo um picolé, e se eu errar todos, eu vou estar devendo um picolé pra ele. O jogo de Botafogo Internacional, eu acho que vai acabar 2-1 pro Botafogo, porque o Botafogo tá em uma grande fase, tá ganhando de praticamente todos os times do Brasil, e o Botafogo ano passado tava na Série B, tava embaixo o time, e agora tá bem melhor. Atlético Mineiro e Bahia, eu acho que vai dar 0-0, porque é um jogo que não tá prometendo tanta coisa. Acho que vai dar 10-0. Então, 10-0. 10-0. Perdeu o picolé. Corinthians e Curitiba, eu acho que vai ser 1-1, porque ambas as equipes estão na zona do rebaixamento. No jogo Grêmio e Fluminense, eu acho que o Fluminense vai perder de 1-0 pro Grêmio, porque o Grêmio tá impressionante. América Mineiro e Goiás, eu acho que vai ser 0-0, porque os times não estão lá, aquelas coisas. Flamengo e São Paulo, eu acho que vai ser um jogo que promete bastante coisa. Eu acho que o São Paulo vai ganhar por 3-2 do Flamengo. Vai ter Fortaleza e Santos, com o Fortaleza ganhando por 1-0, porque o Santos está em baixa. Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que vai dar 2-1 pro Palmeiras. Red Bull Bragantino e Vasco vai dar 1-0 pro Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense e Cuiabá, eu acho que vai dar 2-2, porque o Cuiabá tá mostrando pro que veio. Infelizmente chegamos ao fim desse episódio de Paixão nos Gramados. Espero que você tenha se divertido tanto quanto nós e que tenha se apaixonado ainda mais por esse esporte que nos une. Fique ligado para o próximo episódio, onde continuaremos explorando o incrível universo do futebol. Até lá, e continue curtindo o esporte e viva a paixão nos gramados.